Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Alerta de perigo! Você sabe o que são os códigos antigos e como eles estão te impedindo de produzir o seu conteúdo? Ticanes, pessoa comunicadora. Seja bem-vindo, mestre comunicador e mestra comunicadora. Nós somos a Epifânia e o professor Barbosa. E esse é o programa de Bem com a Câmera. E nós estamos aqui para que você conquiste sua audiência destravando a sua comunicação. Olá, professor Barbosa na edição aqui. E esse é um aviso rápido. Esse vídeo tá mesmo um pouquinho fora de foco no começo. Não tem nada de errado com os seus olhos. Essa engenhoca chamada câmera às vezes prega uma peça na gente. Nesse minuto que está aparecendo aqui na tela, o vídeo volta a ter foco. Então acompanhe esse vídeo, pois a gente está abordando um assunto muito importante, super importante para a nossa jornada juntos, tá bom? Um grande beijo do professor Barbosa e voltamos para o nosso vídeo. Hoje a gente vai trazer para vocês o conceito de códigos antigos e vai entender juntos quanto eles podem atrapalhar a nossa vida na hora de produzir nosso conteúdo. Para começar, eu quero que você traga à sua memória como era o seu celular quando você o comprou. Logo que você tirou ele da caixa. Lembra? Ele vem só com as coisas básicas, né? Se ele é um Android, ele vai vir com o Google Chrome. Se ele é da Apple, ele vai vir com o Safari. Só vai ter calculadora. Enfim, as coisas bem básicas, né? Aí, com o tempo, a gente vai instalando os aplicativos que a gente precisa, uns que a gente não precisa tanto, mas a gente instala também. Agora, imagina se o vendedor, antes de entregar o celular para você, ele enchesse esse celular de aplicativos completamente desnecessários. Coisas aleatórias, inúteis, que você não vai nunca precisar. Pois Essas coisas desnecessárias que outras pessoas instalaram são os códigos antigos. O celular é como a gente bem criança, sabe? A gente não tem registros internos, experiência nenhuma. E tudo que os nossos pais dizem, nós acreditamos. Eu lembro de quando eu era criança e ouvi um adulto falando sobre uma determinada mulher e dizendo que ela era mãe solteira. Aquela afirmação me deu um nó na cabeça. Como que era possível? Todas as crianças que eu conhecia tinham pai e mãe. Aquela era uma regra clara para mim, entendida e registrada depois de observar vários exemplos no meu entorno. Então, na minha cabecinha de criança, bastavam um homem e uma mulher se juntarem para que a natureza se incumbisse de providenciar uma criança. Aquela era a fórmula definitiva, e quando faltou um elemento da fórmula, aquilo que era verdadeiro intimamente ficou desafiado. Então era possível que uma mulher produzisse um filho sozinha? Foi depois de tomar muita lambada na vida que eu entendi que uma mulher pode fazer coisas incríveis sozinha. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Por hora, vamos nos ater aos códigos antigos. Mas isso que você está dizendo é muito, muito valioso mesmo para que a gente possa entender o que são esses códigos antigos, Epifânia. Porque é exatamente isso que acontece. Seja na primeira fase da infância, lá com os nossos pais, seja na escola, nos esportes, nas decepções amorosas, nas experiências de bullying ou mesmo os desafios traumáticos. O nosso grupo social, de várias formas diferentes, vai apresentando verdades para a gente. E a gente vai registrando internamente esse aprendizado. Às vezes essas verdades, esses códigos, são apresentados repetidamente e ficam encalacrados, sedimentados mesmo na nossa psique. Os traumas também são responsáveis por fazer registros rígidos, duradouros. E essa programação é tão forte que a gente chega a fazer as coisas darem errado de maneira inconsciente para que os códigos antigos se realizem e a gente continue tendo essas verdades sendo confirmadas. Ai, seria tão bom que esses códigos pudessem ser deletados, como quem exclui um aplicativo de celular. Mas quando se trata de registros psicológicos, eles podem ser bem mais difíceis de serem removidos.
Mas, felizmente, não é impossível. Ah, claro que não! Desde que exista o desejo sincero, forte, de fazer essa transformação no seu modo de chegar ao mundo e uma busca consistente pelos recursos, essa transformação termina por acontecer. Lindamente, como uma lagarta que vê as asas crescendo dentro de um casulo e, na sequência, rompe aquela casca para ganhar o céu, voando lindamente. Que imagem bonita, né? E é exatamente para isso que nós estamos trabalhando aqui. E trabalhando muito, viu? Diga-se de passagem. Para que você aí do outro lado, que está aí me olhando com essa cara, faça esse voo da borboleta. Em outras palavras, códigos antigos são as convicções internas, muitas vezes inconscientes até, que uma pessoa tem sobre si mesma, sobre os outros e sobre o mundo, e que podem restringir o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Essas opiniões são geralmente autolimitantes e podem impedir alguém de alcançar o seu pleno potencial. Elas moldam a maneira como percebemos a nós mesmos, as nossas habilidades e o que a gente considera ser possível. Os códigos antigos estão relacionados a comportamentos negativos. Sabe aquela pessoa que tem uma atmosfera negativa em torno, que está sempre lamentando? Também elas, muitas vezes, têm a sua personalidade desenvolvida sobre uma percepção equivocada de si mesma e acaba desenvolvendo aquela atmosfera de negatividade, porque acredita piamente que não tem condição nenhuma de promover nenhuma transformação na própria vida. E aí, o que lhe resta é lamentar. Os códigos antigos são a estrutura psicológica que dá origem a muitos pensamentos negativos. Porque, diante da adversidade, a pessoa que não acredita no próprio potencial vai acabar sendo vencida pelo medo do desconhecido. Os pensamentos negativos acabam sendo automáticos mesmo. Eles nascem da convicção pré-estabelecida. Mas se a gente reconhece, se a gente consegue enxergar que tem esses pensamentos ou essas convicções, os códigos antigos, aí, a gente já andou meio caminho para transformar, para ressignificar esse processo. Agora, eu e o professor Barbosa vamos citar alguns códigos antigos. E se você se reconhecer, isso é muito bom, porque estará trazendo luz a um processo inconsciente. Então não tenha receio. Os que nós vamos citar estão relacionados à nossa área de treinamento, tá? Que é a produção de conteúdo e a gravação de vídeos. Mas os códigos antigos atrapalham várias áreas da nossa vida. É isso aí. Então vamos lá. Primeiro código antigo: eu não sou interessante o suficiente. Ai. Esse código antigo é um dos mais recorrentes. Achar que você não é interessante vai necessariamente fazer você agir como uma pessoa desinteressante, né? Afinal de contas, por que você vai fazer algum esforço no sentido do seu próprio desenvolvimento se você já explicou direitinho para você mesmo que, já que você é desinteressante, esse é um trabalho que não vai ter resultado? Cada ser humano é um universo inteiro. E no universo inteiro existem coisas demais para serem só coisas desinteressantes. Não tem nada mais mentiroso do que esta convicção. Não importa o que já te aconteceu. Existe muita coisa para acontecer. Mas eu entendo que a ressignificação dessa percepção pode dar algum trabalho. Mas todo esforço vale a pena quando o resultado é a sua felicidade. Então fica com a gente, tá? Próximo código. As pessoas vão me julgar. Deixa eu te contar um segredo. Sim, elas vão. Elas vão te julgar se você fizer algo, mas também vão se você não fizer. Algumas farão ótimos julgamentos, outras não. O ser humano tem realmente uma super capacidade de ser cruel,
Mas qual a escolha que eu posso fazer e que é mais coerente nesse momento? Acreditar em quem? Bem, eu acho que é bem mais preferível dar mais atenção aos julgamentos positivos, não é mesmo? Claro que existem as críticas construtivas, mas as pessoas que estão realmente interessadas na sua evolução vão necessariamente se preocupar em como lhe informar isso. E tem aquela situação em que a gente não sabe o que a pessoa está pensando e fica tentando adivinhar, a maioria das vezes com a certeza de que a pessoa está pensando muito mal da gente. Então, pois é, né? Você aí tem um radar supersônico mapeador e tradutor de pensamento? Acho que não, né? Nem eu consegui criar uma máquina assim, mesmo com meus milhares de anos viajando no tempo. Não dá para adivinhar o que os outros estão pensando. Então, quando você se flagrar fazendo esse tipo de adivinhação do mal, faça uma armadilha do bem para você mesmo e diga: ahá, te peguei. Como é que você sabe o que o fulano está pensando, hein? Não é melhor você pensar que o fulano está só cansado? Ah, meu amigo, talvez seja a hora de você ir pescar. Né? Próximo código. Mas eu não tenho nada de novo para oferecer, então talvez seja melhor nem começar. Esse é o grande drama da insuficiência. Só que assim, segundo o dito popular, todas as histórias já foram contadas. O que a gente quer é ouvir a sua história, o seu jeito de contar uma história. E o mundo é muito grande, né? São tantas pessoas produzindo coisas na internet exatamente porque existe outras tantas consumindo. Sempre vai haver alguém para quem o seu conteúdo vai fazer sentido. Ou vai trazer alento e informação, ou vai divertir. Não há como mapear isso sem se arriscar. A gente só sabe o sabor de um bolo de cenoura com chocolate porque a gente já provou. Então é melhor fazer um movimento, o seu movimento. Talvez você erre, se equivoque. Quer saber? Que bom! É assim que a gente aprende e se desenvolve. Mas vamos para outro código, tá? Mas ninguém vai assistir meus vídeos. Bom, se você não fizer vídeo nenhum, ninguém vai assistir mesmo. O segundo vídeo aqui do canal trata exatamente disso. Audiência. Acesse aqui no card em cima para conferir depois. É bem interessante que exista mesmo uma análise sobre para quem será o seu conteúdo. Simplesmente porque não vale a pena ficar falando para quem não está interessado em te ouvir. É muito legal quando a gente entende isso e encontra meios de direcionar a nossa mensagem para aquelas pessoas que nos interessam mesmo. E super tem várias maneiras de fazer essa investigação. Primeiro, construindo a sua persona, ou avatar, ou público-alvo, enfim, são várias maneiras de chamar. E é aí, com isso mais definido, que você vai fazendo testes, vai direcionando, vai mudando a maneira de falar. A gente realmente não precisa falar para todo mundo. Isso não faz nenhum sentido dentro do universo da internet. E ainda com a possibilidade de encontrar tantas pessoas diferentes. É aí, quando a gente encontra o nosso público-alvo, que certamente esse público vai assistir. Vai ser natural, entende? Vai ser um conteúdo que é feito para essas pessoas. O próximo código. Minha voz ou aparência é inconveniente. Primeiro vamos falar da voz. Quando a gente entende que a nossa mensagem é a rainha desse processo e todo o demais caminha em torno dela, a gente tira essa importância exagerada da voz. Aliás, cada vez mais aquelas vozes super impostadas, formais, bem dizidas, estão caindo em desuso, né? E, além disso, a sua voz pode ser treinada. Inclusive, no nosso método, a gente tem essa abordagem também. A expressão vocal pode ser muito melhor se tiver técnica e treinamento. A gente não pode ceder para esse tipo de pensamento, não. Já sobre a aparência, eu podia citar aqui
inúmeros comunicadores que não são assim o suprassumo da beleza. Mas isso nunca impediu eles de estarem na frente da câmera. Eu não vou, né, citar nomes assim, porque seria indelicado, mas você sabe de quem eu tô falando. Deixa pra lá. E também existe o fato de que a sua opinião a seu respeito não é necessariamente a opinião de todo mundo, né? Acabei de pensar aqui no tanto de gente realmente bonita que eu conheço que não são bons comunicadores. Claro, também porque nunca se dispuseram a se desenvolver nessa área. Mas o fato é que uma coisa não está relacionada à outra. O fato de você ser exatamente como você é vai trazer para você a audiência interessada na sua mensagem. Todo o teu ser te ajuda nessa entrega. Basta que você acredite nisso. Atenuize um pouco a severidade do seu julgamento a respeito da sua imagem. Tem muito mais coisa interessante em você que você ainda não descobriu. Ó, e eu falei atenuize. E é isso mesmo. Aqui não é erro não. É para atenuizar, entendeu? Mais um. Eu sempre esqueço o que devo dizer. Esse é o famoso medo do branco. Mas aí só o fato de estar na frente de uma câmera já faz esse código cair por terra. Afinal, gente, se esquecer, é só ir lá desligar a câmera. Aí lembrar o que ia falar, aí voltar lá, tornar a gravar. E cortar depois da edição. E, além disso, para a sorte de todas as pessoas da comunicação principalmente, cada vez mais o teleprompter, o TP, está disponível para todo mundo. Na TV, ele sempre teve o seu papel. Ou você acha mesmo que os apresentadores de telejornal decoram todas aquelas notícias todo dia? Não dá, né? Mas hoje em dia, esse recurso está acessível no celular para todas as pessoas. E são diversas opções muito boas de aplicativos de teleprompter, várias delas gratuitas, inclusive, e a gente aborda como utilizar o TP também no nosso método. E é bem mais fácil do que você pensa, viu? E o próximo código antigo é: eu não sou um especialista. Bom, pode ser que você seja sim um especialista, mas não está consciente disso. Talvez você seja meticuloso demais, exigente demais com você mesmo, porque se existe a vontade e o desejo sincero de entregar a sua mensagem, seja ela qual for, eu te asseguro que existe espaço na internet. É o que mais tem na internet, né? É espaço. Muitas vezes, a sua experiência vai te fazer mais especialista até do que um título acadêmico qualquer. A vida ensina, e esse aprendizado tem muito valor. Não ignore isso. Próximo código. As pessoas vão me criticar, vão rir de mim. Esse aqui é tal qual do julgamento. Esse tipo de comportamento humano, principalmente na internet, quando as pessoas estão escondidas atrás do véu da anonimidade, não tem como a gente evitar. Mas tem como a gente bloquear a nossa decisão sobre essas interferências. É que se a gente está convicto que a nossa mensagem é importante para as outras pessoas e que só depende da gente esse movimento para que essa mensagem trace o seu curso, a gente também tem o poder de bloquear essas interferências. O ser humano, infelizmente, tem a triste capacidade de ser muito cruel mesmo. Mas isso acontece, na maioria das vezes, estimulado pela frustração daquele que faz a crítica feroz. Ou seja, que se ri de maneira abobalhada dos outros. No fundo, ele provavelmente gostaria de ter a coragem de que quem está lá, colocando a sua carinha no sol, se arriscando. Mas ele termina ficando com esse triste papel de ficar ali, criticando, ridicularizando os outros. Só lamento. A única coisa que eu posso dizer é que a opinião dessas pessoas não vale uma pataca sequer. Só ignora, melhor. Ou melhor, comemore. Isso mesmo, comemore! Se você estimulou um hater a te atacar, é porque o seu conteúdo foi bom demais. Acabou incomodando esses mal-amados aí.
Deixa eles pra lá. Próximo código. Eu não sou bom em falar em público. E esse é mesmo um medo muito incômodo para as pessoas. De certa forma, essa exposição nas redes gera um desconforto parecido com estar no palco, diante de uma plateia. Mas algumas coisas são muito importantes da gente pensar. Se você não pretende ser um influencer, não precisa mostrar a sua intimidade. Lembra, é uma câmera, você pode editar, gravar de novo. A experiência não é definitiva. E a sua mensagem que é a rainha, lembra? Tem que ser tratada como tal. Ela é o seu propósito e vale o seu esforço. É para isso que nós estamos aqui. Nós temos muitos macetes, muitas dicas legais, simples, rápidas e eficazes para levar à dessensibilização e para esse desenvolvimento. E o último código antigo de hoje, e eu digo de hoje porque existem muitos, né? Cada um vai ter a sua própria percepção, a sua própria versão e até a combinação de códigos. Aliás, comenta com a gente se você se reconheceu em algum deles, hein? Tem algum aí que a gente não citou que você se reconhece? Comenta aí embaixo, vamos lá, quero ouvir, a gente quer ouvir de você. A gente quer ouvir de você mesmo. Assim. Mas então vamos ao nosso código. As pessoas vão perceber que eu estou nervoso. Deixa eu te falar uma coisa com sinceridade. Provavelmente vão sim. Mas quer saber? Tudo bem. Na verdade, tudo ótimo. Porque esse risco chama-se vulnerabilidade. E sabe o que a vulnerabilidade provoca na sua audiência? Empatia e conexão. Além da sensação de vitória de ter superado o nervosismo e gravado o seu conteúdo assim mesmo. Com o exercício, com o tempo, o nervosismo vai dando lugar para a segurança. E isso acontece inevitavelmente. Mas no começo ele é natural. E vai ser muito importante que você vença essa fase. E conta com a gente nesse processo aí. E por falar em vencer, nós vencemos a nossa lista de hoje. Toca aí. Uhul! Todos os códigos antigos que a gente tinha se proposto a falar, a gente falou neste vídeo. Não são os únicos, tá? Exatamente. Mas os que a gente se propôs, a gente falou. Agora eu quero falar um pouquinho sobre como que esses códigos antigos são instalados. Como é que são os processos que acontecem, que são mais recorrentes e que convence a gente dessas verdades, desses códigos, hein? Para começar a falar disso, eu vou contar uma história para vocês. Adoro histórias. Vamos lá. Era uma vez uma alma criativa chamada Epi. A mente da Epi era repleta de inovação, de paixão, de ideias malucas e ela tinha uma velocidade inalcançável. A Epi sonhava em compartilhar essa visão diferente do senso comum com o mundo, num portal conhecido como internet. E ela queria fazer isso, sabe por quê? Porque ela tinha essa ideia, essa observação de que as pessoas que não se encaixavam nos padrões sofriam por se culparem de ser diferentes. E a Epi sabia que ser diferente no mundo que é encaixotado simplesmente é genial, é maravilhoso, é transformador. Porém, tinha um código antigo que prendia ela num ciclo de autodúvida. A Epi acreditava que a mensagem que ela tinha não era suficiente e que ninguém vai se importar com as suas histórias. Aí ela sentiu o peso do medo do ridículo e da destruição. E isso a impediu de apertar o botão de gravar e começar a fazer os seus conteúdos. Os pensamentos negativos formavam uma barreira ao redor dela, que bloqueava esse caminho para essas conquistas digitais. Aí um dia, vasculhando
livros abandonados numa estante, a Epi encontrou um antigo livro de magia. E curiosa, iniciou uma leitura voraz. Ao ler as páginas do livro, como quem bebe água no oásis, ela descobriu feitiços e encantos que poderiam quebrar essas correntes de ideias presas nos códigos antigos. O primeiro feitiço do livro era transmutação da dúvida. A Epi acendeu uma vela mágica que acompanhava o livro e seguiu as instruções. Enquanto as chamas dançavam, ela sussurrou 3 frases de afirmação do eu poderoso que estavam ali escritas no livro. Eu sei o que preciso. Eu posso avançar. Eu transformo vidas. A Epi disse essas palavras com muita fé e com muita força. Afinal, aquele livro não veio para ela por acaso. Tanto que a dúvida transformou em confiança em si. A Epi começou a acreditar então na sua própria voz. O segundo feitiço do livro foi a libertação do medo do ridículo. Esse foi muito especial, né? Porque envolveu a criação, inclusive, de um amuleto mágico, veja só. A Epi confeccionou para ela um amuleto com símbolos de coragem. Ela pegou um fio dourado e amarrou a miniatura de um leão, a miniatura de uma águia e um pingente com a foto do seu mestre de vida. E não é que gradualmente o medo não estava exercendo mais poder sobre ela? Com cada feitiço que a Epi fazia do seu livro, ela ia lá e desfazia um dos nozinhos desses códigos antigos que estavam prendendo ela. E ela invocou essa força interior, encontrou coragem nas palavras mágicas que ela mesma foi desenvolvendo ao longo do tempo. A Epi descobriu que a verdadeira magia estava ela se permitir ser quem ela é. E com uma mente que tem essa velocidade inalcançável mesmo. E ela começou a entender esse processo e seguiu. Hoje, a Epi brilha como uma estrela nos vídeos online. E ela se tornou a nossa sacerdotisa do ridículo. E essa jornada da Epi vai inspirar e já inspira muitas e muitas pessoas, inclusive eu, a superar as próprias limitações. Esse antigo livro da magia que ela encontrou, ele se tornou um símbolo que é constante no seu estúdio e que faz a Epi lembrar sempre que a verdadeira magia está em acreditar em si mesma e que o conhecimento que ela tem pode transformar vidas. E isso é o mais importante dessa jornada de acesso a esse portal da internet para produzir um conteúdo de valor. Eu fiquei envergonhada agora, mas muito emocionada também. Quando a gente ouve a nossa história na boca de outras pessoas, parece que tudo que a gente acha que não tem valor são justamente as coisas que inspiram os outros a também entrarem em ação. Muito obrigada. Mesmo. Mas pensando em entrar em ação, é preciso antes transformar os códigos antigos em novas formas de pensar. E para isso, temos que entender como os códigos antigos foram instalados no nosso HD biológico. Muitas vezes é na infância que esses códigos são colocados na nossa cabeça, por influência da sociedade e da criação antiga que os nossos pais nos trouxeram mesmo sem querer, e vão sendo moldados ao longo da vida por experiências, interações sociais e influências externas. Por exemplo, as experiências na infância têm um impacto significativo no desenvolvimento da autoconfiança. Comentários negativos, críticas constantes, falta de apoio ou experiências traumáticas constroem e instalam os códigos profundamente na nossa psique. As crianças que estão em desenvolvimento precisam de aprovação.
E daí tendem a modelar o próprio comportamento baseado no comportamento dos adultos ao seu redor, especialmente dos pais e cuidadores. E não estamos falando aqui de regras ou da educação, que é muito necessária sim nessa fase. Mas sim, estamos falando de mensagens negativas repetidas, críticas constantes ou mesmo comentários desencorajadores, que influenciam profundamente a opinião de uma criança sobre si mesma e sobre o mundo ao redor dela. E também, se elas observarem comportamentos autolimitantes nos adultos, é mais provável que adotem opiniões semelhantes. O ambiente cultural, social e familiar em que uma pessoa cresce também pode influenciar suas opiniões, principalmente quando são pessoas de poder, pais, educadores, amigos, que instalam os códigos. Experiências de fracasso, especialmente quando não são focadas e contextualizadas como oportunidades de aprendizado, podem levar a implicações negativas sobre as suas próprias habilidades. Críticas constantes, especialmente sem um equilíbrio de feedback positivo, também podem contribuir para a criação dos códigos antigos. Se uma pessoa tem uma história de falta de experiências positivas ou de reforço positivo, ela pode desenvolver importantes percepções limitantes sobre si mesma e também comparar-se constantemente com outros, especialmente em um contexto de competição. Pode instalar códigos antigos muito devastadores. Se uma pessoa se compara constantemente e se percebe como inferior, isso pode resultar em convicção de inadequação. Eu vou contar uma história pessoal para vocês. Eu era uma criança hiperativa. Eu fiz milhares de atividades ao longo da semana, como inglês, violão, teatro, e cheguei inclusive a fazer parte de um grupo competitivo de aeróbica de alto impacto. E por conta disso, a mãe do meu melhor amigo comparava ele comigo o tempo todo. E ela ficava dizendo coisas como: o Barbosa faz isso, o Barbosa faz aquilo, por que você não faz nada? Por que você não é como ele? Com isso, esse meu amigo acabou me seguindo nas aulas de violão, depois nas aulas de teatro, mas sempre ele ia com essa sensação de insuficiência, porque não era o que ele queria fazer. No fim das contas, eu me mudei de cidade e de tempo, né? E ele foi fazer faculdade de informática, onde aí sim ele se encontrou e hoje é super bem sucedido em uma empresa de programação. Mas a pergunta que fica é: a que custo? Essa história é um ótimo exemplo de como rótulos dados por outros, como você tem que ser igual ao fulano, ou você nunca será bom nisso, bom naquilo, ou você foi sempre assim, podem se transformar em códigos antigos sim. Expectativas não realistas impostas por outras pessoas, pela sociedade, também desempenham um papel importante nisso. E por último, experiências traumáticas podem validar também códigos antigos como um mecanismo de defesa. Por exemplo, alguém que passou por uma experiência humilhante pode acreditar que é uma pessoa incapaz. A sociedade e seus padrões de encaixotamentos instalam vários códigos antigos, perpetuando estereótipos que influenciam as verdades sobre gênero, raça, habilidades, padrões de beleza, entre muitos outros. E isso atinge diversas gerações. Essas opiniões podem ser resultado direto de um trauma ou de interpretações distorcidas dos eventos reais. Mas você acha que a gente ia te abandonar com toda essa informação sem dar nenhuma ideiazinha de como começar a transformar os códigos antigos que você com certeza tem? A gente não é assim, bebê. A gente falou lá no começo que vamos fazer essa jornada de mãozinha dada, não falou? Olha que legal. Nós temos agora 3 dicas bem especiais que você pode usar a partir de agora, que já vão ser um grande começo nessa sua caminhada de transformação para o abandono dos códigos antigos e a construção da sua melhor versão. E essas 3 dicas que nós vamos te passar agora são muito simples,
mas elas demandam que você se comprometa em executá-las, entende? Principalmente a terceira dica, que na verdade é um ritual muito especial que a Epifânia preparou pra gente. E esse ritual, se você realizar ele todos os dias, vai transformar muito rápido. Primeira dica: faça uma lista dos códigos antigos que você já percebeu que você tem consciência, entende? Alguns códigos antigos são instalados de forma inconsciente, mas conforme a gente vai se autoanalisando, a gente vai descobrindo aos pouquinhos os nossos códigos antigos. Aí, pega o seu caderno da expressão essencial, lembra que a gente falou dele já? E escreva todos os códigos que você acredita que estão te impedindo de alcançar os seus objetivos. E honestidade acima de tudo, hein? Não tenha medo de escrever no caderno da expressão essencial até mesmo as suas crenças mais negativas. Dica número 2. Questione esses códigos antigos. Lembra do questionamento socrático que trouxemos no vídeo da autoestima? Então, você pode acessar, se não viu ainda, nesse card que está aqui na tela. Depois de fazer a lista, se pergunte se o que esses códigos representam é realmente verdadeiro. Você tem evidências para apoiar esses códigos? Ou eles são apenas baseados em experiências passadas? Ou até em opinião de outras pessoas? E agora a terceira dica e a mais importante. Você vai desenvolver seus novos códigos positivos, que devem ser baseados na sua realidade atual e nos seus objetivos do futuro. Por exemplo, se o seu código antigo você identificou lá, eu não sou bom o suficiente, você vai riscar da sua lista e vai escrever na frente: eu sou capaz de aprender e crescer a todo momento. Ou ainda, se eu nunca vou conseguir alcançar meus objetivos, risca, bem riscadinho, porque isso não é verdade, escreve: eu vou trabalhar duro e vou alcançar. Já estou alcançando os meus objetivos. Um outro exemplo: se o seu código for eu não sou digno de amor e aceitação, risca lá e troca por eu sou uma pessoa merecedora de amor e de aceitação. Ou ainda mais um exemplo: eu não sou capaz de mudar. Esse código ele vai se transmutar para eu tenho o poder de mudar a minha vida. Aliás, sabia que o budismo diz que você é a única pessoa responsável pela transformação da sua vida? Então, pame! Assim que fala? É assim mesmo. Okay. Pame! Transforme essas frases num ritual diário. Esse é o ritual da reconstrução essencial. Você encontrou as frases para os novos códigos. Você colocou as frases no espelho do banheiro. Você vai olhar, mirar de dentro do teu olho e vai repetir essas frases para você. 3 vezes cada frase. Lava o rosto. Faz mais uma vez. Todos os dias pela manhã. Combinado? Pame! Exatamente. Bora falar com a gente mesmo no espelho. Seja firme com você. A construção do seu eu poderoso depende só de você. Comenta com a gente aqui, lá nas outras redes sociais também, como foi sua experiência com os novos códigos positivos que você escreveu lá no seu caderno. E também como é que está sendo essa experiência de fazer esse mergulho profundo no seu eu mais poderoso. E eu tenho certeza que você vai descobrir muitas coisas maravilhosas dentro de você. Uma última coisa. Nunca permita que as experiências negativas definam quem você é. Elas devem ser, sim, possibilidades de aprendizado, características fora do padrão, maneiras diversas de se expressar. Na verdade, são fatores que te tornam uma pessoa com um olhar único e amplificado, com uma visão maior da vida perante as realidades impostas socialmente. Minha receita? Pegue uma boa porção de ousadia,
Adicione uma pitada do que só você tem como ser o único que é. Junte um mantra ou sua oração de preferência da sua fé. Coloque essa misturinha de amor e empatia. Despeje tudo na forma sem forma da autenticidade. Asse em temperança e jamais deixe esfriar. E aí distribua para sua audiência. Se você assistiu até o fim, coloca aqui nos comentários códigos positivos. Gente, se esse vídeo foi importante para você, compartilha mesmo com as pessoas, porque a gente está começando esse trabalho, ele é novo e para crescer, para o algoritmo entender que o conteúdo é relevante, a gente precisa da sua ajuda. E lembra também de buscar a gente nas outras redes sociais. É muito bom ter você com a gente. Nos vemos no próximo vídeo. Filáquias Tencardiaço! Até a próxima! Ai, inferno. Lê. Desentendimento. Eu não sei ler texto suficiente. Mais um. Desculpa, o que é atenuíse? Atenuíse. Sobre essa... Ah, tá. Sou uma rosa. Se eu soubesse...